toda vez que a igreja esteve associada ao Estado, seja para buscar algum controle, seja para buscar alguma proteção, a coisa foi muito ruim. Nós vemos isso pela história da igreja, eu tenho gravado esses vídeos aqui no meu canal. Em contrapartida, toda vez que a igreja, na sua simplicidade, se encarregou apenas de cumprir a missão, sem buscar proteção do Estado, sem buscar qualquer associação do Estado, e nós poderíamos dizer hoje, sem mexer com política, então a igreja construiu páginas gloriosas na história. E nós temos aqui exemplos claros disso. E hoje eu vou abordar duas igrejas dentro da mesma igreja. No século VI, nós vamos ter a situação que se encontrava o papado em Roma, e nós vamos nos concentrar mais na pessoa do Papa Vigílio, mas ao mesmo tempo nós temos o exemplo da igreja celta, e nós vamos nos concentrar mais em Columba, onde a simplicidade levou a igreja a ser forte, a ter boas posições, a pregar o evangelho com muitas conversões e com absoluta tranquilidade. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu reino não é deste mundo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. No século anterior, do século V, mais precisamente no ano 451, nós tivemos o Concílio de Calcedônia. Qual foi a razão, uma das razões do Concílio de Calcedônia? Mais uma vez, a questão da natureza de Jesus Cristo. Então agora a discussão era se Jesus Cristo tinha realmente a natureza divina e humana e como é que esse ajuste funcionava. Então nós tínhamos lá os nestorianos, esse pessoal, eles entendiam que a natureza de Jesus, divina e humana, eram muito distintas. Não havia uma mistura aí. Isso era um problema. Por outro lado, os monofisistas diziam não. A natureza divina de Jesus praticamente sobrepuja a sua natureza humana. É o contrário do que no século IV o arianismo do presbítero Ário, lá do Egito, que deu aquele problema todo e ensejou o concílio de Nicéia, é o contrário. O monofisismo agora coloca a natureza divina de Jesus praticamente extinguindo a sua natureza humana. Mas a igreja, pelo concílio de Calcedônia, decidiu que não, que Jesus Cristo é plenamente humano, plenamente divino, e essas duas naturezas estão em plena sintonia dentro de Jesus, né? E Jesus não tem mais divino ou mais humano, ou menos divino ou menos humano. Então nós entramos no VI século com esse problema aparentemente resolvido, mas não estava resolvido. Então as correntes monofisistas, elas estavam ali presentes, desafiando a ortodoxia da igreja. Qual é o problema? A igreja poderia bem ter reagido e de uma forma didática, de uma forma em que, guiado pelo Espírito de Deus, ele se resolvesse esse problema. Mas havia um interesse por trás da igreja. E o interesse por trás da igreja era de unificação do império. E a gente vê isso desde Constantino, que o imperador sempre teve interesse na igreja cristã, e muito mais agora, no VI século, porque a religião cristã era um elemento aglutinador do império. Ele queria paz, o imperador queria paz no império e queria unificação do império. Agora, o que acontecia? A situação do jeito que estava colocava o império numa situação difícil, porque nós estávamos prestes a ver a ruptura dentro da igreja, o que traria o malefício para o Estado. Por outro lado, o imperador Justiniano, ele morava, a capital dele era Constantinopla, desde Constantino eles estavam ali. E o imperador do
do Ocidente havia caído frente aos bárbaros. Nós vimos isso no ano 476, a idade o ano que divide a Idade Antiga da Idade Média. O que acontece então? Roma, em 533, a única autoridade com maior poder era o bispo de Roma. E é evidente que Justiniano desejava recuperar essas terras que hoje estariam nas mãos dos ostrogodos. Justiniano, que era casado com a imperatriz Teodora, então era o imperador Justiniano e a imperatriz Teodora. Ele chama um general chamado Belisário, que era casado com uma mulher chamada Antonina, e ele diz para o Belisário: olha, você vai lá e recupera aquelas terras. E o Belisário foi. E com muita eficiência e sucesso, ele recuperou todo o norte da África, a África setentrional, dos vândalos. E depois ele entra na Itália, e agora ele recupera também aquele território para o imperador Justiniano. No ano 533, era o Papa João II. O imperador tinha interesse numa aliança, num controle da Igreja de Roma, porque era a única liderança importante que ele poderia contar para reaver a Itália, onde hoje é a Itália, reaver a Roma, o Império Ocidental. Então ele escreve uma carta para João II, para o Papa João II, e nessa carta ele diz: olha, todos os bispos devem ser regidos pelo bispo de Roma. Ou seja, de uma forma muito clara, ele concedeu ao bispo de Roma o caráter daquilo que a gente conhece hoje como Papa, a ascendência do bispo de Roma sobre os demais patriarcados. Até então nós tínhamos patriarcados, mas agora João II recebe o título de cabeça da igreja. A Sé Romana era a cabeça da igreja. E abaixo da Sé Romana, Constantinopla, que seria um outro patriarcado, e depois, então, os demais patriarcados de Alexandria, Jerusalém e Antioquia. Nessa situação, então, agora, o bispo de Roma estava fortalecido e era um aliado do imperador Justiniano e da imperatriz Teodósia. Havia um problema. Enquanto o imperador Justiniano queria manter a ortodoxia da igreja, e ele queria unificar o império, e a religião cristã era esse fator aglutinador do império, ele queria que todos entendessem que as decisões do Concílio de Calcedônia eram as que valiam. Mas acontece que estavam ali uma grande multidão de bispos que eram monofisistas, a verdade é essa. E a imperatriz Teodora, então, ela tinha um apreço por esses bispos. Agora, o que nós temos? Nós temos, então, uma situação política misturada com uma situação teológica e, dessa forma, vamos ver o que acontece quando o imperador, a autoridade política, pode fazer interferências na igreja, ou vice-versa. Então, esse é o ponto aqui agora. Vamos agora para o ano 536. Com a morte do Papa Agapeto I, ascende ao trono de Roma o Papa Silvério. O Papa Silvério é deposto. Mas por que ele foi deposto? Porque Vigílio, que não era Papa ainda, estava como núncio apostólico na capital do Império, em Constantinopla. Lá, Teodora fez com ele um pacto de que, se Vigílio se tornasse um papa, ele iria dar uma proteção àqueles monofisistas do Oriente. E foi o que aconteceu. Teodora trabalhou em favor de Vigílio, Silvério foi deposto, e Silvério teve um triste fim porque ele foi encaminhado para uma ilha, e ali, na verdade, devido aos maus tratos, à fome que ele passou, Silvério acabou falecendo. Então assume o trono Vigílio. Vigílio assume o trono com um compromisso com Teodora, mas também com um compromisso com o imperador Justiniano. Não sei se um sabia do compromisso do outro. Mas o fato é que Vigílio agora ficou numa situação muito difícil,
Por quê? Porque ele precisava de defender as ideias do Concílio de Calcedônia, principalmente porque os bispos do Ocidente pensavam dessa forma, mas ele precisava também de prestigiar a rainha Teodora, com quem ele havia assumido um compromisso. Conclusão: Vigílio foi papa até o ano 555 e foi uma tragédia. E o que a gente viu dentro da igreja, sem falar na morte do Papa Silvério, da forma como morreu, e ele é considerado pela Igreja Católica Romana como um mártir, enquanto Vigílio sequer foi canonizado, é a situação que a gente pôde perceber na igreja. Ao mesmo tempo, e na mesma época, nós temos na Inglaterra, onde hoje há a Grã-Bretanha, então vamos falar assim, na Inglaterra, na Irlanda e na Escócia, nós tivemos uma outra igreja. Essa igreja é conhecida como a Igreja Celta. Essa igreja, muito embora já houvesse cristãos na Irlanda, essa igreja, na verdade, ela sofreu um grande impulso no século V por Patrício da Irlanda, conhecido também como São Patrício. Patrício da Irlanda, ele, aos 16 anos, ele foi capturado por um grupo de irlandeses e ele ficou como escravo apacentando rebanhos na Irlanda por 6 anos. Passados esses 6 anos, Patrício conseguiu escapar e voltar para a Inglaterra, mas ele teve uma inquietação e ele sentiu claramente que Deus mandava que ele voltasse para a Irlanda, agora como missionário. E ele voltou e a obra de Patrício foi imensa. Dos sucessores de Patrício, e agora interessante, já na Escócia, porque a igreja celta era uma igreja missionária. Além de ser uma igreja missionária, a igreja celta era muito apegada à palavra. Eles tinham um apreço especial sobre a lei de Deus no Velho Testamento. Há muitos indícios que a igreja celta, ou boa parte dela, guardasse o sábado do 7º dia. Mas o que mais nos chama a atenção nessa igreja celta foi que eles eram missionários. Então a Inglaterra, a Escócia foram evangelizados definitivamente pela igreja celta. E dentre os missionários da igreja celta, o que é mais conhecido na Escócia é Columba. Columba fez um trabalho muito forte pela causa de Deus. E é uma coisa interessante que enquanto a igreja romana, a igreja continental, vamos assim dizer, vivia em torno de bispos e de dioceses, a igreja celta vivia em torno de mosteiros. E esses mosteiros faziam um belíssimo e prudente e louvável trabalho. Eu queria agora, então, encerrar aqui esse vídeo para a gente, crendo que você foi despertado para estudar essas partes da história da igreja, eu queria te fazer uma pergunta. Não fica evidente que quando a igreja está misturada com política, ela não cumpre a missão? Não fica evidente que quando a igreja está na simplicidade, sem nenhum contato com autoridades seculares, sem buscar proteção, sem buscar dinheiro do Estado, das autoridades seculares, a igreja cumpre a sua missão? A igreja passa a ter uma história bonita? Eu não estou aqui falando de protestantismo, estou aqui criticando a Igreja Católica Romana, porque eu estou fazendo um paralelo de um momento da igreja, de um local, porque os momentos são todos no século VI, de um momento da igreja onde a igreja estava péssima, decadente, a igreja era feia, a igreja estava dominada por um imperador que fazia política junto com sua mulher, a imperatriz Teodora, e que depuseram papas e que indicaram e colocaram papas. A coisa era muito feia, muito triste. Contrapartida, se eu vou lá para a Grã-Bretanha, se eu vou lá para a igreja celta, eu vou encontrar uma outra realidade, uma outra maneira de encarar a igreja. Então eu não estou aqui tratando de igrejas para falar mal de uma ou de outra, eu estou na história da igreja. Agora, a pergunta que eu faço é simples.
hoje em dia, as lições da história ainda se aplicam para a igreja? Se você entender que se aplica, você comenta aí, pode falar alguma coisa a respeito desse assunto. Mas é evidente que as lideranças religiosas que estão envolvidas com política, essas lideranças religiosas vão trazer muita tristeza para a igreja. Onde a igreja se mistura com política, acaba a liberdade religiosa. Porque a tendência natural dos líderes religiosos que detêm o poder, que são amigos dos donos do poder, a tendência não é de um agir cristão, mas de imposição, de domínio, de exclusão daqueles que não pensam da mesma forma. E isso, o resultado a história conta. Nós vamos continuar contando isso aqui nos vídeos. Então você percebe que a minha posição e a minha luta aqui é para que todos os líderes religiosos, pastores e padres e todo mundo tomem a consciência de que não é possível a gente, como cristão, almejar essa convivência com o Estado, essa promiscuidade com o Estado, pegando dinheiro do Estado, seja para fazer obras boas ou não. A igreja tem que participar, fazer as suas atividades, mas é com aquilo que a igreja tem dos seus próprios esforços, não se utilizar do dinheiro do Estado para nada. O Estado cumpre a sua missão, a igreja cumpre a sua missão e nenhum dos dois tem nada em comum. Se você gostou do vídeo, você concorda comigo, você curte aí, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho com maior eficiência. Um abraço, até o próximo. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu reino não é deste mundo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador.